Se liga, jovem! Eu sou o Anderson Marques. Eu sou Marcelina Miranda. E hoje nós estamos aqui com mais um quadro do Se Liga, Jovem! E hoje, Marcelina, nós estamos com um convidado massa. Ou convidado, a gente já vai dizer? Acho que não. A gente vai esperar mais um pouco, né? E a temática de hoje é uma temática mas é muito importante, é algo que a gente tem que trazer para os nossos corações, que é o quê? Sabedoria. Sabedoria, uma busca do cristão. Realmente é algo que a gente precisa estar assim com foco totalmente nisso, até porque a gente sabe que essa sabedoria ela vai produzir muitas coisas, principalmente para o nosso caminho, onde a gente vai percorrer aí o processo da santificação. E eu tenho certeza que Deus já tem preparado muita coisa para hoje, né, Marcelina? Com certeza. E nós já vamos chamar essa pessoa já? Acho que não. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Vamos. Então nós vamos chamar a nossa famigerada vinheta. Então, roda a vinheta! Nós vamos chamar a nossa convidada, então? Vamos. Então vamos lá, então. Denise! Denise com a gente aqui, né, Marcelina? Isso mesmo, a Que gente felicidade a gente ter você aqui, viu, Dena? Como é que você tá? Tudo bem, o prazer é todo nosso, né? Espero que o Senhor fale realmente ao nosso coração essa noite. E vamos agora começar as nossas perguntas. Dena, sabedoria, na sua concepção, sabedoria é algo que a gente tem deixado em segundo plano? E onde começa esse problema? Então, gente, com certeza, né? É algo que as pessoas têm deixado sim em segundo plano. E por que isso tem acontecido? As pessoas têm buscado preencher o seu tempo com coisas secundárias, né? Infelizmente, tem preenchido o tempo com coisas que não alimentam sua alma, o seu espírito. Por exemplo, internet. Quantas redes sociais existem e nós sabemos que muitos jovens e, infelizmente, cristãos têm que estar inscrito em todas as redes sociais. E além disso, tem que manter em dia. Não, peraí, eu tenho que mudar ali meu status, tenho que alterar meu story, eu tenho que ver o que fulano fez, porque eu tenho que colocar o que eu fiz também essa noite, e o dia, e como é que foi. E a gente sabe que se você ficar um tempinho ali, eu vou acessar só um pouquinho, o pouco que você fica, quando você assusta, você ficou 2h30, 3. É ou não é? Isso Verdade, aconteceu com né? você, Anderson? Com certeza. Então, além disso, tem os jogos, né? Geralmente isso aí fica para os meninos, para os garotos que gostam muito de jogos. É algo, né? O prazer da carne, que eles gostam muito e vai jogar ou assistir futebol ou outras coisas. Então eu vejo que as pessoas têm deixado em segundo plano porque têm preenchido, né? Têm gastado tempo com coisas que são secundárias, né? Aquilo que não vai alimentar a sua alma, seu espírito. E eu acho que esse problema começa de fato na falta de interesse, né? A pessoa não tem interesse de buscar sabedoria, né? Lá em Oséias, no capítulo 6, versículo 3, fala que nós conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então quer dizer, o jovem ou o crente, ele aceitou Jesus como Salvador, ele conhece a Deus, e aí já para a busca. E não é assim, né? O nosso conhecimento a gente tem que prosseguir. Isso quer dizer o quê? Todos os dias eu tenho que buscar conhecer mais de Deus. Se eu não conheço de Deus, como que eu vou obter sabedoria? Então eu vejo que falta aí primeiro, né? Falta o interesse que a pessoa não tem e tá preenchendo o tempo com algo, né, secundário, com aquilo que não é prioridade o reino de Deus. E é tão interessante, Dena, porque realmente quando a gente fala sobre essa ideia de perder tempo, até as próprias redes sociais são feitas para isso. Quando a gente vai lá na timeline, né, ou a negócio de notificações, aquilo que tá tendo as postagens lá, se você passar, você pode ficar ali o dia todo passando que não termina. Ou seja, as redes sociais são estratégicas para você gastar tempo nelas. Ou seja, quando você vê durante o seu dia, existe até programas e aplicativos, você olha assim, quanto tempo você tá gastando. Um dia eu coloquei, eu assustei, 6 horas do dia meu com redes sociais.
Eu falei, não tem como você não aprender isso. Então, assim, a partir daí eu consegui ver uma necessidade maior de me voltar mais para as coisas que são dos céus, as coisas que são propriamente do nosso Deus, do que essas coisas secundárias, como você bem falou, né? Lembrando também que às vezes essas pessoas não lembram nem de, ao levantar, fazer ao menos uma oração, né? Para agradecer a Deus por mais esse dia que começa. Faça ideia buscar coisas, né? Faça ideia ter o interesse de conhecer mais a Deus. É muito fácil, como Samuel foi bem claro aqui na última mensagem dele de quarta-feira, é muito fácil você já pegar um banquete prontinho só para você se deleitar, para você se alimentar, querer estudar e falar, não, Deus, fala comigo, eu quero conhecer. Aí ninguém quer fazer, quer pegar pronto já, e então impossível. Esse tipo de pessoa que age assim, impossível de obter sabedoria. Dena, eu queria fazer uma pergunta para você também. A gente sabe que em Oséias fala bem assim, olha, o meu povo padece por falta de conhecimento. Um texto muito conhecido e a gente acaba vendo como ele se aplica naquele contexto. Mas, na sua opinião, Dena, você acha que conhecimento e sabedoria são as mesmas coisas ou você acha que tem diferença entre elas? E uma outra coisa ainda que eu quero te perguntar, você acha que a falta de conhecimento é uma consequência dessa sabedoria em si? Então, eu penso o seguinte, nós podemos falar aí de dois conhecimentos. Existe o conhecimento que é para o mundo secular, né? É aquele conhecimento que eu preciso buscar, né? Profissionalmente falando, eu preciso buscar esse conhecimento. Se eu, né, sou um homem, por exemplo, eu preciso ter esse conhecimento porque eu preciso ter um bom trabalho para me sustentar a minha família. A mulher é a mesma coisa. Então, esse conhecimento, ele é importante. Porém, eu preciso da sabedoria para aplicar esse conhecimento. Vamos pegar, por exemplo, um médico. Ele se esforçou para ele ser o melhor médico. Ele estudou, ele é o melhor médico da cidade, do estado, porque ele estudou. E ele é mesmo. Se ele está em primeiro lugar. Esse médico, ele lida diretamente com almas. Ele lida diretamente com pessoas, com vidas. E o conhecimento dele, ele aplica esse conhecimento para a cura física, certo? Se esse médico buscar o conhecimento de Deus, pensa só como que ele não vai ser próspero. Ele vai curar a pessoa fisicamente falando e depois ele vai dar a cura principal, que é a cura da alma, que é a cura do espírito. Então, de nada vai valer um crente médico que tem o conhecimento da medicina se ele não tiver o conhecimento de Deus e aplicar sabedoria a essa profissão, né? Muitos profissionais ou médicos, como estamos falando, eles querem fama. Muitos médicos profissionais querem fama. Eles querem que o nome dele realmente, aquele ali, aquele médico ali, quer ganhar, né, essa fama aí no mundo, né? Enquanto o médico cristão que aplicar o seu conhecimento a Deus, ele vai ajuntar tesouros no céu. E esse é o nosso objetivo como crente. Esse é o nosso objetivo em busca da sabedoria. O médico cristão, além dele salvar fisicamente a pessoa e a família, aquelas pessoas serão muito gratos se ele oferecer a cura espiritual, né? Será muito mais válido, né? Então, assim, esse conhecimento para o mundo secular é importante, mas esse conhecimento sem a sabedoria não vale de nada. Então, devemos primeiro buscar a sabedoria de Deus, né? E buscar a sabedoria de Deus, eu tenho que temer, né? Eu tenho que conhecer, eu tenho que obedecer a Deus. E a nossa terceira pergunta é: qual o segredo, então, para que possamos buscar essa sabedoria e se existe, assim, alguma solução para que isso aconteça? Então, o segredo ele é bem simples. Eu penso, né, que o segredo ele é bem simples. Primeiro tem que ter a disposição da minha parte, né? Eu vejo aí como uma tomada de decisão. Eu primeiro preciso decidir. Como tudo nessa vida nós temos que decidir algo e como tudo nessa vida a gente precisa de disposição. Para buscar sabedoria, eu preciso dessa disposição, eu preciso tomar a decisão se eu quero primeiro
essa sabedoria, a sabedoria de Deus, né? Mesmo sem vontade alguma, eu preciso primeiro compreender se isso é necessário para a minha vida, né? A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela diz lá em Provérbios 1:7 que o princípio da sabedoria está na obediência. Então, se eu decidir, eu preciso da sabedoria de Deus, então primeiro eu preciso fazer o quê? Obedecer a Deus. Porque o princípio da sabedoria está na obediência a Deus. Depois que eu escolhi obedecer a Deus, eu preciso buscar, através dessa disposição, viver experiências com Deus. Como que eu posso viver essas experiências com Deus? Nós enfrentamos muitas dificuldades na vida. Nós passamos por muitas dificuldades. Quem nunca? Você já passou, Marcelina? Já passei. Com essa dificuldade, Marcelina, você pode escolher a viver experiência com Deus, né? Quando estamos passando por dificuldade, eu tenho certeza que quando você passou pela sua dificuldade, você orou e pediu, clamou a Deus ajuda, clamou a Deus pela misericórdia dele. Você pediu, Deus, eu preciso do Senhor, vem até mim. O Senhor, ele é misericordioso, ele foi até você e eu tenho certeza que ele fez por você além daquilo que você pediu, né? A palavra do Senhor também, ela é bem clara, que se eu quero sabedoria, eu preciso fazer o que, Anderson? Buscar. E eu preciso pedir. Seguir o conselho do nosso irmão e amigo Salomão, né? Deus falou com ele que ele pudesse pedir o que ele quisesse, Deus ia dar para ele. O que Salomão pediu? Sabedoria. E quem conhece a história sabe que por ele ter pedido sabedoria, o reinado de Salomão foi muito próspero, né? Então, como nós pedimos a Deus, como nós clamamos a Deus por socorro, por misericórdia, nós devemos clamar também, Deus, eu quero a sabedoria do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ele dá liberalmente, Ele dá sem nos impor nenhuma condição, né? É o que diz a palavra do Senhor, diz bem claro isso aí. Tá, mas e aí? Eu pedi sabedoria, eu adquiri, eu tenho conhecimento, eu estou plena, eu estou, né? Eu não vou nunca desviar? Pode ser que você vai desviar sim, né? Como nós sabemos também na história de Salomão, Anderson, quando Salomão chegou em sua velhice, o que aconteceu com Salomão? Ele perdeu a sabedoria. Por quê? Porque ele desviou, né, do Senhor. Ele desviou daquele que dá a sabedoria. O que aconteceu com Salomão? Salomão, ele tinha muitas esposas e esposas que serviam a outros deuses. Salomão, então, ele mandou que fizesse um altar para esses deuses. Então, Salomão pecou, né? Salomão, então, começou a desviar daquele que era capaz de dar para ele toda a sabedoria, e ele perdeu toda a sabedoria que ele tinha, né? Isso aí trouxe muitas consequências, e ele não pôde, então, passar para o seu filho, Jeroboão? Roboão? Ele não pôde passar, né? Ele não ensinou para o seu filho a verdadeira sabedoria, e aí nós sabemos que, né, o reinado de Roboão não foi próspero como foi o reinado do seu pai, né? Então eu vejo que devemos primeiro temer a Deus, depois pedir a Deus sabedoria e depois permitir viver experiências com Deus. Através dessas experiências que eu vou viver, eu vou poder tomar uma decisão correta, certo? Porque primeiro eu vou saber discernir se aquilo ali vem ou se não vem de Deus, né? Então, se eu não tiver essas experiências com Deus, se eu não permanecer, se eu não permitir que se eu não permitir estar totalmente em espírito, totalmente ligada a Deus, impossível, né, eu tomar uma decisão certa e impossível, né, de buscar realmente essa sabedoria. E é tão interessante, Dena, que a gente vê realmente isso como um pedido mesmo que a gente deve fazer a Deus, né? Quando a gente vai lá em Tiago, a gente vê o próprio Tiago escrevendo e falando bem assim, olha, a todos os que quiserem sabedoria, peçam a Deus, porque Ele dá liberalmente a todos. Então, assim, quando a gente vê esse texto, a gente entende que a gente precisa ter uma atitude diante disso. Como é que eu quero ser um cristão e não vou buscar a sabedoria? Até porque os caminhos do Senhor são caminhos santos, né? E se você realmente não tem pedido isso, acordar para a vida, né, Denise? Porque realmente a gente precisa entender os propósitos de Deus. E como é que a gente vai entender isso? Quando a gente estiver sendo sábio diante daquilo que Deus realmente quer para as nossas vidas. Entender, compreender a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Saber pedir, como você falou, né? Na Bíblia fala que
Pedis e não recebes, porque pedis mal. Então, muita gente pede o quê? Riqueza, fama, carro, dinheiro, luxo. O exemplo do médico, né? Exatamente. Um médico que não é um médico cristão, por exemplo, talvez ele buscou a medicina por causa do dinheiro, né? Ele pode ser um bom médico? Pode, mas tudo vai ser em vão. Porque nós sabemos que aquilo que a gente tem que fazer não é pensando aqui na terra, mas sim no reino dos céus, né? Então, pedir certo. Eu vou pedir para Deus riqueza, eu vou pedir para Deus um carro, eu vou pedir para Deus uma casa boa, eu vou pedir para Deus dinheiro. Não. Eu vou pedir para Deus sabedoria. Quando eu tenho a sabedoria, tudo. Eu vou ter tudo. O resto é consequência. Isso aí. Podia anotar isso aí, viu, gente? O resto é consequência se você pedir sabedoria. Dena, nós vamos agora para nossa última pergunta. Você está preparada, Denise? Sim, então, vamos lá. lá. Ótimo, então. Gente, o livro de Provérbios é um livro assim que é a instrução do início ao fim de como que a gente deve fazer para alcançar essa sabedoria. Só que eu queria saber o seguinte, Dena, por onde é que nós devemos começar? Onde é a base disso daí? Onde é que nós temos que nos firmar? Quem é um exemplo que a gente deve seguir diante de tudo isso aí? Então, o livro de Provérbios, como você falou, Anderson, realmente é a base. Ele muito nos ensina sobre a sabedoria, né? Se você pegar o livro para ler, ele só vai falar sobre sabedoria. Mas será se esse livro, apenas o conhecimento do livro é o mais importante? Será se só isso é o mais importante? Você acha que é, Marcelina? Acho que não. Realmente, não é. É uma ferramenta muito importante? É. Precisamos conhecer esse livro? Sim. Mas é necessário o conhecimento na prática, né? Não adianta nada eu conhecer e não praticar. Aí eu serei como um hipócrita, que conhece, que fala, mas na hora de agir eu faço totalmente errado, né? Eu conheço o livro, beleza. Na hora de tomar a decisão, peraí, eu vou lembrar do livro que eu sei todinho? Vou tomar a decisão certa por causa disso? Beleza. Não, eu não lembrei do livro. Mas a prática qual é? É a intimidade com Deus. A prática qual é? É eu todos os dias buscar esse conhecimento a Deus. Nós estamos voltando muito em conhecimento. Por quê? Porque é impossível eu adquirir sabedoria sem conhecer a Deus. Nós não falamos que o princípio da sabedoria é o temor a Deus? Então, por isso que é o conhecimento. Depois eu não tenho que pedir. Para me pedir, eu não tenho que buscar. Então, eu tenho que conhecer. Então, é necessário o conhecimento do livro, é necessário eu saber qual é a exortação, o que o livro me fala sobre a sabedoria, e é necessário eu praticar tudo isso, né? Quando eu estiver ali naquele momento de tomar a decisão certa, eu preciso lembrar, né? Quando eu escolho temer a Deus, eu escolhi em primeiro lugar amar a Deus sobre todas as coisas. Eu escolhi em segundo lugar amar ao meu próximo. O pecado, eu só cometo ele contra duas pessoas, Deus e o meu próximo. Então, se eu escolhi amar a Deus, na hora que eu for tomar a decisão, eu vou pensar em Deus. Se eu escolhi amar a Deus e amar ao meu próximo, se eu for fazer algo que vai ofender o meu próximo, que eu vou pecar contra o meu próximo, eu vou pensar. O Espírito Santo, ele vai me incomodar. O Espírito Santo, ele vai falar comigo antes de eu tomar a decisão. Não é à toa que é um dos primeiros mandamentos que nós temos, né? O resumo dos 10 mandamentos está nesses dois, né? Eu cumprindo com esses dois, eu estou automaticamente cumprindo com todos, com o outro, né? Com todos os outros 8 mandamentos. Então, eu vejo isso aí, né? Devemos ter sim o conhecimento do livro, devemos sim conhecer o livro, mas devemos também escolher, fazer a escolha certa e na hora, né, das escolhas, sempre buscar agradar a Deus com a nossa decisão. E é tão interessante que, assim, quando a gente quer olhar uma pessoa para seguir o exemplo, a gente olha para Jesus, né, Dena? Acho que não tem outro exemplo maior, vivo, em prática, daquele que a gente falou do que o próprio Jesus. E no meio nosso, no meio da juventude, eu me incluo como jovem também, tá? É o seguinte, geralmente a gente escuta muito, não, mas fulano tá maduro. Você viu como é que fulano tá maduro, tá diferente? A palavra certa não é madura. No meio cristão, a palavra não é madura. É como a pessoa está sábia. A pessoa, ela aprende tanto com essas experiências, ela aprende tanto
com sofrimento, vamos dizer, né? Porque enquanto você não tem a sabedoria, o que é que acontece com sua vida? Só sofrimento. A consequência de uma escolha errada, você sofre por ela. Enquanto você é jovem, e você que aceitou Jesus, você que tem o conhecimento e sabe que precisa da sabedoria, você precisa buscá-la em todo o tempo. Primeiro, no comecinho da sua vida, você vai precisar da sabedoria para escolher o curso certo. É isso mesmo? A profissão certa? É isso mesmo? Deus, fala comigo. Então você sabe que você tem que buscar de Deus a resposta. Você casou, é um homem, pai de família, né, o Anderson? Em breve você se tornará um pai de família. Amém. Você precisa, Anderson, buscar sabedoria no Senhor para você construir a sua casa na rocha. Se você não buscar do Senhor essa sabedoria, infelizmente, Anderson, a sua casa não ficará de pé. Você, Marcelina, que vai casar um dia, vai ser esposa, a Bíblia fala também para as esposas. A Bíblia fala que a mulher sábia, ela edifica o lar. Mas a tola, infelizmente, com as suas próprias mãos, ela destrói. Você tá então vendo, a mulher não é celibato pra você. Glória a Deus, eu recebo. Então, é isso aí. Então, a todo tempo, todos nós, desde o momento em que entendemos, né, o plano de salvação, desde o momento que entendemos que o Senhor morreu na cruz e que eu aceitei Jesus como o meu Senhor, como o meu Salvador, em todo o tempo eu necessito de buscar essa sabedoria. É a mesma coisa do pecado. É uma luta. Todos os dias eu tenho que lutar contra ele, eu tenho que lutar para que eu não permaneça no pecado. É a mesma coisa do alimento material. Eu preciso do arroz, do feijão, da água, eu preciso do banho. A mesma coisa é a sabedoria. Eu necessito dela para toda a minha vida. Lembre-se, para toda a vida. Ah, eu já tô velha, não, acabou. Não. Salomão perdeu toda a sabedoria e aí tudo desandou na vida dele. Então, devemos buscar, enquanto há vida, devemos buscar a sabedoria do Senhor. E a gente tá quase chegando no final do nosso programa, mas antes, nós temos o quê? O de servo para servo, que é o momento, Denise, onde você vai falar para todos nós, né, que tá aí assistindo aí de casa, como que a gente deve permanecer constante com essa busca da sabedoria. Então você vai ter 1 minuto, eu tô contando aqui no relógio invisível que eu tenho, viu? E aí você vai falar pro pessoal aí como que a gente deve fazer essa busca. Então, galera, jovem, você que está nos ouvindo, Igreja do Senhor, Igreja Batista Jardim Palmeiras e todo o povo de Deus, a Bíblia diz que a sabedoria vale muito mais do que todas as outras riquezas. Riquezas são agradáveis, mas elas não vão me trazer a mesma segurança que a sabedoria. Quem encontra a sabedoria de Deus, vou dizer 5 coisas que você também vai encontrar. Primeira é a paz. Está lá em Provérbios 3,17. A palavra do Senhor diz: os seus caminhos são caminhos deliciosos e todas as suas veredas, paz. Então você encontra paz. Segunda coisa que você vai encontrar é a felicidade. Está lá em Provérbios 3, 13 e 14, que diz: feliz o homem que acha sabedoria, o homem que adquire o conhecimento, porque melhor é o lucro que ele dá do que a prata e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Você vai encontrar também segurança. Quem encontra sabedoria também encontra segurança. Está lá em Provérbios 2, 10 e 11, que a palavra do Senhor diz: e por último, esse é o mais lindo de todos, galera, você encontrará muitas virtudes. Olha o que diz a palavra do Senhor em Tiago 3,17. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, depois indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então, o que mais eu tenho a dizer? Busque a sabedoria do Senhor. Ela trará benefícios para a sua vida, para a sua família, para a sua alma, para o seu espírito, e você só vai ajuntar tesouros no céu. Amém? E a gente vai ficando por aqui. Daqui 2 semanas nós estamos de volta e próxima semana tem o podcast, né? Você pode estar conferindo aí. E aí, você se ligou nessa conversa?